questão bastante intrigante, né? O poder é uma coisa que eu admiro demais, que eu fico observando e vendo como é que aquelas pessoas conseguiam viver num ambiente daquele extremamente hostil, né? Quem já foi ao sertão, quem já adentrou a Caatinga, sabe o que é você viver naquele ambiente. Sobretudo em época de seca, né? Que é a maior parte do tempo. Aquela vegetação espinhosa, vegetação seca, pedregulho, um sol que você pensa que vai ficar louco, né? Que de rachar a cabeça mesmo. Uma noite fria. Sem água, uma noite esfria demais, durante o dia esquenta demais. E você tá no meio do mato o tempo todo, na chuva, no sol, sempre fugindo, sempre na expectativa de ser emboscado, de ser pego pela polícia, de ser traído por um coiteiro. O coiteiro, para quem não sabe, é um termo bastante usado no cangaço. É aquele protetor, né? Coiteiro vem além do cara que provia as coisas, né? Era aquele protetor que de qualquer forma ajudasse o cangaceiro de qualquer forma. Geralmente com alimentação, ele chegando numa casa daquela, né? Numa propriedade ou numa casa de um sertanejo, ele fornecia alimentação para o grupo, fornecia informações, que era muito importante para o cangaceiro, para seja ele quem fosse o cangaceiro, a questão da rede de informantes, né? Que isso aí era... Ele tinha uma vasta rede de informação. Isso aí era um dos fatos. Foi um dos fatores que fez com que ele tivesse essa longevidade dentro do cangaço, né? Ele gratificava com muito dinheiro os coiteiros, como era? Depende da ocasião, depende do coiteiro, depende do serviço que fosse feito. Mas, via de regra, ele tratava bem. Ele, como era um indivíduo extremamente inteligente, ele sabia que precisava desse pessoal. Então, como é que ele puxava para si esse povo? Tanto nessa fase, nessa questão de gratificar muito bem por um serviço feito, certo? Ele realmente, muitas vezes, gratificava, matava um animal, dependendo do tamanho do grupo, matava um boi ou matava um bode, uma cabra, dependendo do tamanho do grupo no momento, certo? E ele, grande parte das vezes, pagava, e muito bem pago. Às vezes, o valor de um boi, ele pagava 2, 3, né? Dependendo das circunstâncias e do caso. E a questão do terror também. Essa era outra coisa que ele usava muito bem, né? Ele usava tanto ele comprava como ele fazia a pessoa ver que não seria bom traí-lo. E as pessoas sabiam que o preço era altíssimo. Então ele dava alguns exemplos, né? O preço já houve, né? Durante a trajetória dele, houve inúmeros casos de gente que foi morta, pessoas que foram mortas com requintes, né? De crueldade, para que servisse de exemplo para os demais, né? E todo mundo sabia que trair Lampião não era uma boa coisa. Não era a melhor alternativa. Era melhor ir na cartilha direitinho, porque aí você veja só como é que ficava o sertanejo, o pobre morador. Ele dava guarida, dava cobertura ao Lampião, tudo bem. Aí quando a volante vinha de lá pra cá, meu amigo, vinha atropelando. Fazendo miséria. A volante era... Vamos abrir o... Depois a gente vai falar mais profundamente sobre a volante, mas pode falar sobre isso. Só pincelando aí, uma pincelada. A volante, quando vinha, apertava o coiteiro. Aí o coiteiro... Olha a situação do pobre do sertanejo. Ou ele traía Lampião... Ou morria pela mão da volante. Ou morria na mão da volante. Era uma situação extremamente delicada, extremamente difícil pro coitado do sertanejo, né? E ele não ia recorrer para quem? Tinha. Só para Jesus.
tinha para quem recorrer. Então ele lutava com a sorte e com o jogo de cintura, né? Tem que ter um jogo de cintura enorme. Mas o estilo de vida dele Sim. Na Caatinga ali... Voltando, né? Esse é muito difícil, viu? Aqueles homens eram homens quase que extraterrestres. Porque o que aqueles caras aguentavam de caminhada... Primeiro o peso, né, que eles levavam. Certa vez na cidade de Capela, em Sergipe, os equipamentos de Lampião, ele tirou os equipamentos, as Capelas era uma cidadezinha já porte razoável, e pesaram esse equipamento dele, tudo. Chegou a quase 29 quilos de carga. Aí você imagine. Que andava com muita munição. Andava, bornal, cartucheira, punhal, arma. Só arma naquele tempo era um ferro, né? Pesado, né? Um madeiramento pesado. Eu peguei no Mosquefal, é pesado, imagina aquela... Exatamente, era tudo muito pesado. São armas daquela devia pesar, eu acho que uns 6, 7 quilos ou mais, se brincasse. Estando municiada. E aí os bornais, que o cangaceiro levava a casa dele, levava com ele, né? Tudo que ele tinha era com ele. Tudo. Aquele chapéu de couro grande. Tinha umas moedas no chapéu. Tinha os enfeites no barbicacho, né? O barbicacho traseiro, o barbicacho aqui do queixo, a testeira. Todos eram bem ornamentados, né? E quanto mais rico fosse o cangaceiro, mais enfeites ele tinha, né? Sim, então tinha essa questão né? também de uma espécie de hierarquia, né? Sim. Uma espécie de hierarquia. Então, mais fraquinho. Mais fraquinho era menos enfeitado, como ele. Então, os chefes tinham mais ouro, né? Tinha muito ouro, né? Com certeza, né? Com certeza. Os cangaceiros mais ricos, mais importantes, tinham mais coisas, né? O de Lampião, Frederico Pernambucano fala que o chapéu que ele foi morto tinha 70 moedas em ouro. 70? Ornamentando todo o chapéu. O barbicacho era grande, né? Um barbicacho aqui grande. Muitas, a testeira, o barbicacho traseiro. 70 pedras em ouro, né? E aqueles símbolos no chapéu, aquele chapéu de aba virada, com aqueles símbolos, com aquele negócio todo. Era uma coisa que, de longe, você imagina um chapéu daquele no sol, né? Com refletindo no sol aquelas moedas de prata, ouro e tudo. Devia brilhar. Aquele lenço que eles usavam, lenço de seda, é um lenço muitas vezes de cor chamativa, né? A roupa, aquela mescla, que ele, durante um tempo foi a caque, e depois de uma outra fase do cangaço, eles usaram a mescla azul. Você imagine o que era aquele traje do cangaceiro. Eu vi o bornal também bem detalhado, né? Bem... Ele era costurado, era bordado, muitas vezes à mão. Inclusive eu tenho até um bornal desse que eu adquiri com a filha do cangaceiro Moreno, que formou o casal do cangaço Moreno. Você tem um bornal original do cangaceiro? Não original. Sei. Ela fez... No estilo da época, com né? o tecido e com... Do jeito que era feito na época. Os desenhos, tudo, do jeito que era o bornal da mãe dela, que a mãe dela e o pai disse para fazer, né? Eles orientaram como era que era o bornal, e ela fez, e ela tava... E eu adquiri esse bornal dela. Inclusive eu tenho esse bornal. Do jeito que era. Certo. Azul. Como era que eles dormiam? Eles montavam barraca? Não. Olha, essa questão é outra questão que bastante controversa, que o pessoal barraca não existia para cangaceiro, né? Sim, eles dormiam ao relento. Eles chamavam toldas. O que era tolda? Era só um pano. Amarravam um pano num galho de mato, faziam uma cobertura e no máximo uma cobertura aqui lateral para dar um pouco mais de privacidade e pronto. Só isso aí, para proteger do sereno, e acabou. Não tinha barraca. Era essas toldas. Certo? Quando dava, porque dependendo da época e do aperto policial, não dava tempo a armar isso aí, não. Dormia lá em cima do lajedo, no chão, fazia aquele acampamentozinho ali rápido, e para dar uma relaxada, e dependendo da perseguição, né, da época que fosse, se a perseguição tivesse intensa, tivesse volante no rastro, como eles diziam, né, era deslocamento, andando. Os caras chegavam a andar, rapaz, 50, 60 quilômetros num dia. Não é brincadeira não, rapaz. Em um dia, cara? Em um dia.
dependendo da necessidade. Os cabos era uma coisa descomunal. É até incrível como é que eles conseguiam, né? A alimentação dele, água... Eles carregavam. Água quando tinha, né? Água quando tinha. Muito pouca, dependendo da época do ano. Época de inverno, né? Eles também, os coiteiros traziam muitos alimentos para eles. Né? Quando tinha, coiteiro por perto, mas nem sempre tinha. Muitas vezes ele tava na caatinga mesmo, fechada. Andando em deslocamento. Aí era caça e eles levavam muita coisa no bornal, né? A rapadura era inseparável. A farinha... Eles levavam muita rapadura. Tinha um estoque considerável de farinha, de rapadura, e era basicamente isso aí. E uma carne seca, né? Era isso que eu ia perguntar. Carne seca, né? A velha carne seca ali é a fonte de proteína, a rapadura, energia, a farinha... E o carboidrato da farinha. Acabou. E água e cana. Pronto. Muita cachaça. Muita cachaça. O álcool era companheiro, foi companheiro de cangaceiro e companheiro de volante. Inseparável. Conviviam bem com eles ali sempre. Até como dá uma forma de energia, uma forma de superar determinadas situações, né? E o deslocamento era constante. Isso no sol, na chuva e constante o deslocamento. Quando havia época de perseguição intensa. Eles tinham animais para carregar as coisas. Outro fator, outra coisa que falam muito, que os filmes foram responsáveis por levar essa imagem do cangaceiro a cavalo. Isso é um absurdo. Isso praticamente não existiu. Andou, a cavalo andou. Existem fotos? Existem. E a foto, o trajeto que foi feito aqui para Mossoró, da entrada de saída do Ceará, passaram pela Paraíba, entraram por Luiz Gomes, aqui no Rio Grande do Norte. O trajeto de vinda e ida de volta ao Ceará, após o episódio de Mossoró, foi todo feito a cavalo. Foi mesmo. Todo feito a cavalo. Agora, isso aí foi um caso excepcional. É só você fazer um apanhado, uma pesquisa de quantas fotos existem de cangaceiro montado. Você acha pouquíssimas. Então eles levavam todo o acampamento dele nas costas? Tudo no bornal e tudo nas costas, amigo. Que era o lençol, chegava lá, né? Era a torta enrolada ali, comida e dinheiro e uma cabaça, um copo, alguma coisa ali e o resto, pronto. É isso mesmo. Voltando pro estilo de vida deles, assim, eles faziam muitas festas? Sim, quando dava, né? Quando tava num canto seguro, que também não era o tempo todo, como eu tava lhe falando, nessa fuga desenfreada o tempo todo, né? Porque aí também, né, não vamos devagar. Mas tinha a época de descanso, tinha um local seguro, um coito seguro, um local que ele tinha uma proteção de um coronel, de um grande latifundiário daqueles que eles tinham, né, como um amigo. Aí eles ficavam certos que ali não teria problema. E eles chegavam a passar tempos. Lampião chegou a passar mais de mês em determinados coitos, descansando. Aí passava bem, né? Era comida à vontade, era o chachado, era o sanfoneiro lá tocando sempre, fazendo os bailes, que o cangaceiro adorava dançar, né? E ficava à vontade. Mas isso aí não era sempre, era vez ou outra, né? Pra dar uma relaxada. Então esse era o estilo de vida deles, né? Exatamente.